Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pela participação de todos. Parabéns aí aos que estão em outro país com um fuso horário tão diferente do nosso, estão presentes na sala hoje. Que maravilha. E o motivo de estarmos aqui é porque vocês foram convidados para conhecer uma excelente oportunidade de negócio. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um projeto chamado PayDiamond. É uma empresa fantástica que tem um produto diferenciado, um projeto diferenciado, um resultado diferenciado, tudo diferenciado. Então, vamos lá. Nós temos formação na área econômica, né? Formação na área empresarial. Eu estudei economia, depois eu tirei engenharia de redes pela Microsoft, então sou System Engineer de mercado. Tenho 24 anos de experiência em marketing de rede e distribuição, e eu já tive aí um currículo com diversas outras empresas e consultorias aqui em âmbito nacional e também numa multinacional que eu fui prestar uma consultoria para eles na Argentina. E nós estamos saindo com esse projeto, mas ele nasceu, na verdade, de uma empresa que já tinha 3 anos e que nós estávamos atuando somente como vendas diretas. Acontece que, como nós somos pessoas dessa área, nós resolvemos, então, colocar dentro do nosso projeto um canal de vendas multinível. Isso foi em dezembro de 2014. Com uma semana que o projeto estava no ar, nós recebemos a visita de uma empresa que estava procurando um novo canal de venda. Ela queria diversificar o seu canal de vendas. E com isso nós ganhamos aí a oportunidade de trabalhar com um produto exclusivo. Diamantes, né? O mercado de diamantes. E quando nós falamos de diamante no multinível, nós lembramos de excelência, não é verdade? O que seria o diamante? Diamante é aquela pessoa que alcançou o nível máximo, seja numa empresa, seja numa qualificação, seja no seu nível de excelência, seja no realmente ele conquistou algo melhor. Seja para ele, seja o nível da rede, seja a conquista que ele alcançou naquele momento. Mas, de fato, quando nós falamos em diamante, no multinível nós estamos falando de excelência. No mercado mundial, quando nós falamos de diamante para qualquer pessoa, a primeira coisa que vem à mente é o quê? O mercado de joias de luxo. Por quê? Porque é um mercado que a grande maioria das pessoas conhece. Todo mundo imagina o diamante compondo alguma joia de adorno, seja um brinco, anel, pulseira, corrente, enfim, alguma joia de adorno. E é um mercado maravilhoso. Só para se ter uma ideia, o consumo mundial de diamantes ele irá crescer mais de 60% até o final da década, é o que dizem os especialistas da área. E principalmente impulsionados por China e Índia, que já são, né, que serão ainda responsáveis por 36%, mas que já tem uma grande fatia do mercado de 26 bilhões de dólares. Inclusive, eles ultrapassam os Estados Unidos na somatória, né, na composição dessa soma. Então, mas não é somente esse o mercado do diamantes. O diamante ele também pode ser usado como ferramenta de corte, instrumentação cirúrgica e também como lastro financeiro. O que seria lastro financeiro? Primeiro vamos entender o que significa isso. Lastro tem a ver um pouco com seguro, ou seja, não é exatamente isso, mas é como se fosse um seguro de alguma coisa. Então, quando nós falamos lastro financeiro, significa que ele está dando seguro ou está dando um lastreamento numa operação de grande porte. Toda vez que existe uma operação muito grande, né, que é uma operação bilionária, seja uma grande incorporação imobiliária, seja aí uma construção de uma plataforma de petróleo, de uma ponte, de uma usina hidrelétrica ou qualquer coisa assim, além do envolvimento de diversas empresas para compor o quadro que vai construir aquilo e também que vai dar seguridade àquilo, é necessário também, muitas das vezes, que existam lastros financeiros. Esses lastros, normalmente, eles são físicos, né? Ou seja, são algo palpáveis, sendo eles imóveis ou móveis. E o que muita gente não sabe é que o maior ativo financeiro, obviamente, é o ouro, mas que o segundo maior ativo é o diamante. Então, quem compõe muitas das vezes lastro financeiro, lastro no mercado financeiro, são produtos do porte do ouro e do diamante. Então, grandes corporações e bilionários, eles têm a necessidade de ter esse produto, e o diamante, ele é um dos mais procurados, principalmente por causa do seu volume. Então, só para ilustrar um pouquinho sobre o volume, quando você precisa juntar, por exemplo, 1 milhão, seja de dólar, de euro, tudo mais, você precisa de pelo menos 1 metro cúbico em papel moeda.
Então nós estamos falando de 1 metro de altura, 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Acontece que o transporte desse papel moeda vai te requerer algo maior, ou seja, se precisa de no mínimo uma van, mas obviamente você vai transportar com um carro forte. Se você precisar transportar essa mesma quantia, 1 milhão de alguma moeda em barras de ouro, você pode fazê-la simplesmente no porta-mala de um carro. Agora, se você quiser transportar 1 milhão, seja de dólar, de euro ou de reais, em diamantes, você precisa de apenas o conteúdo que cabe na palma de uma mão, ou até mesmo na palma de 2 mãos, dependendo da composição de pedra. Então, como você pode ver, essa quantia ela cabe facilmente dentro do bolso de uma calça, né? De uma calça jeans que seja. Então nós estamos falando a diferença entre metros cúbicos, centímetros cúbicos e o diamante é milímetro cúbico. Então quando você vai fazer o transporte, ou seja, a logística, ele sai muito mais barato, portanto ele é mais eficiente. E se ele sai mais barato, também ele tem um custo menor com relação a seguro. Então é muito mais seguro, mais barato e mais eficiente ter ativos financeiros em diamantes. Então é uma ilustração simples, só para você entender como que o mercado financeiro funciona nesse segmento. Acontece que esse mercado ele ainda tem uma característica muito interessante, que seria o quê? Quanto maior o volume em produto que você tem na mão, maior a quantia financeira que você consegue por unidade desse volume. Deixa eu explicar de uma outra forma. O diamante ele é medido por uma unidade de peso, tá? Que é o quilate. Quilate, para quem não sabe, ele equivale a 20% de uma grama, ou seja, você precisa de 5 quilates para compor uma grama. Acontece que quanto maior o número de quilates você tem na mão, mais você recebe financeiramente por cada quilate. E foi aí que a Pay Diamond ela enxergou uma característica muito interessante da gente estar trabalhando. Por quê? Porque quando você compra a pedra bruta, você lapida e você vende, você consegue majorar o seu preço inicial em pelo menos 3 vezes. Ou seja, você compra por X, lapida e vende por 3x. Então, com isso, você consegue ganhar uma grande soma. É um produto muito interessante e muito rentável. Nesse mercado, ele tem a característica que eu acabei de falar para vocês, que é quanto maior o volume, mais você ganha. Por que isso acaba acontecendo? É muito fácil de você entender essa parte também. Acontece que você, tendo um maior volume de produtos, você não precisa vender para intermediários. Você vai vender para os grandes compradores. Grandes compradores desse mercado, eles não trabalham com volumes menores, ou seja, nós estamos falando de volume de 1, 2, 3, 4, 10, 20 milhões de dólares, são volumes pequenos. Os grandes compradores, eles trabalham acima de 100 milhões. Então, vamos ilustrar isso de uma melhor maneira. Com 1, 2 milhões de dólares na mão, você vai vender em torno de 3 vezes o valor da pedra bruta. Com 5 milhões de dólares na mão, você já alcança de 4 ou 5 vezes o valor da pedra bruta. Com 7, 8, 9 milhões na mão, você já pega 7, 8 vezes o valor da pedra bruta. E assim sucessivamente, até você chegar a 100 milhões de dólares, aonde você pode alcançar de 10 a 12 vezes o valor da pedra bruta. Acontece que, como eu disse, esses grandes compradores, eles não compram de quem é pequeno. E se você só ficar comprando, lapidando e vendendo, você de fato alcança 100 milhões de dólares. Porém, pelos nossos cálculos, levaria alguma coisa em torno a 10 anos. E foi aí então que nós enxergamos a possibilidade de juntar os dois mercados e poder compor um grande lucro. De que forma? Nós conhecemos muito bem o multinível, nós sabemos o poder que existe nesse mercado. Então nós pensamos, é possível vendermos pacotes de multinível, essas pessoas elas ganhariam dinheiro com isso e nós teríamos então uma composição maior financeira para estar comprando o maior número de pedras, lapidando e vendendo, e com isso obtendo mais lucro. Então vamos tentar explicar de uma outra maneira. Nós já compramos, lapidamos e vendemos. E o multinível, ele é possível nós estarmos utilizando como alavancagem, ou seja, pela primeira vez na vida existe uma companhia de multinível que ela não depende do multinível para ganhar dinheiro. Por quê? A Pay Diamond ela ganha dinheiro na compra da pedra bruta, lapidação e da venda.
E com isso ela consegue, então, elevar o capital dela em 3 vezes em cada operação. Acontece que um pacote de multinível, normalmente, ele tem a validade de 1 ano. E para você fazer uma operação de compra, lapidação e venda, você leva aproximadamente 90 dias. A Pay Diamond, então, vamos arredondar para 100 dias. Vamos supor que uma pessoa entre em junho. Em junho, com 100 dias depois, a Pay Diamond rodou uma operação com o valor da venda daquele pacote. Então, ela já tem 3 vezes o valor daquele pacote. Ela paga bônus, ela distribui ali a receita, faz tudo o que tem que fazer, paga a despesa, e aí ela faz o quê? Com a sobra, ela compra a pedra bruta de novo. Aí ela lapida e vende de novo. Mais 100 dias, ela tem mais 3 vezes o valor. Daí, o que, que ela faz? Paga o restante dos bônus, paga imposto, paga todas as despesas, sobra dinheiro, compra, lapida e vende novamente. Então, a cada pacote vendido, ou conjunto de pacotes vendido, a Pay Diamond ela consegue comprar, lapidar e vender pelo menos 3 vezes no ano. Obviamente que nós vamos fazer mais de uma operação no ano, ou mais de 3, ou mais de 10, ou mais de 20. Nós vamos compor com o valor que vai entrando dos pacotes e com aquilo que nós já temos em operação. Então, qual foi a ideia de compormos um quadro no multinível? O que, que nós temos? A Pay Diamond, ela administra a venda do pacote para o associado, ela administra a lapidação, ela administra a venda e ela distribui o lucro com quem? Com a rede que está compondo o valor juntamente com a Pay Diamond. Então, essa é a estratégia de trabalho da Pay Diamond. Nós temos, então, uma estratégia diferenciada com um produto diferenciado num mercado diferenciado. Bom, então se você entendeu até aqui, você entendeu a operação de fato da empresa. Você entendeu, inclusive, por que, que nós utilizamos o multinível. O multinível ele é utilizado de alavancagem, para que dessa forma a gente possa estar com uma operação cada vez maior e com isso obter lucros cada vez maior, ok? Então, se existe um multinível, se existe uma associação de pessoas, tem que ter o quê? Uma venda de um produto. Qual é o nosso produto? Diamante. Então, de que forma que nós vendemos? Nós vendemos pacotes de diamante, onde o primeiro pacote seria o pacote Master, que custa $3.600. Ele faz, no caso, 1.000 pontos na rede, e você recebe o produto 1 quilate em diamante. Exatamente nessa classificação que está aí, ó, 1 CT. CT, para quem não sabe, é a abreviação de quilate, quer dizer carats, tá? Então, seria 1 quilate na classificação HJ, que diz respeito à cor, VS2 até SI1, ou seja, essa classificação é a qualidade do material, é a qualidade do diamante que nós trabalhamos. Então, você compra um pacote, recebe o produto de fato e você está associado, então, na operação da Pay Diamond. Dando sequência, nós temos um outro pacote que seria 10 vezes o pacote Master, né, equivalente a 10 vezes, que seria o pacote Premium, que custa $36.000, você faz 10.000 pontos, recebe 10 quilates em diamante, na mesma classificação do anterior, porque nós trabalhamos com essa linha exatamente de diamantes, ok? Nós temos também o pacote Plus, que custaria $1.200, ele faz 300 pontos na rede e você recebe 30 pontos de diamante, ou seja, 30 pontos de quilates, na mesma classificação. E temos ainda um pacote que seria o pacote para quem está querendo começar a desenvolver um trabalho com a Pay Diamond, que seria o pacote Light. O pacote que custa apenas $400, você faz 100 pontos e recebe um produto de 10 pontos de diamante na exata classificação dos anteriores. Então você pode ver que o nosso produto ele é diferenciado, a nossa operação ela é diferenciada. E outra coisa, quando você compra um pacote, você recebe um certificado de autenticidade. Por quê? Porque você está recebendo um produto que provavelmente, ou pode ser que você não conheça. Então acompanha junto um certificado de autenticidade para que você possa ter ali a certeza do que você está recebendo. E de bônus, como que nós dividimos então a operação? Nós temos o Wiki Bônus. O que seria o Wiki Bônus? Seria aquele bônus que você tem participação no lucro da companhia. Ou seja, num pacote Master, que seria aquele pacote 3.600, você teria aí um ganho de $145 por semana. E como que nós separamos a operação? Você pode receber
25 semanas e mais o produto, ou seja, mais o diamante, ou então você vira para mim e fala, Carlos, olha, eu não queria receber o diamante, sabe por quê? Puxa, olha, eu não sei para quem vender isso, eu não sei o que fazer com isso, e, puxa, eu não queria ter esse produto em casa, ele é muito caro, tem um valor agregado alto, não dá para a empresa vender esse produto para mim? Aí eu vou te falar, sim, é possível. Por quê? Porque na Pay Diamond, a operação dela já é compra, lapidação e venda de diamante. Então ela pode simplesmente vender o seu diamante também no meio do lote dela. E se você preferir isso, você, ao invés de receber 25 semanas mais a joia, você passa a receber então 50 semanas de US$ 145. 50 vezes 145 daria US$ 7.250. Então você tem uma participação direta no lucro da empresa na venda do teu produto também. Então, se você tiver um pacote premium, que é aquele de US$ 36.000, você receberia US$ 1.450 por semana. No pacote Plus, que é o de 1.200, você recebe US$ 48 por semana. E no pacote Light, que é o de US$ 400, você recebe US$ 16 por semana. Se nós compramos e vendemos alguma coisa, quem compra e vende tem que ter o seu ganho. E o nosso ganho é o Start Bônus. Você ganha 10% sobre todo o PV do pacote que você revender nessa companhia. Para você ganhar sobre o bônus de equipe, nós escolhemos o bônus binário. O bônus binário que nós definimos, ele paga 50% na menor equipe. Então, tomando como base aí 30 mil pontos na equipe da direita, 12 mil na equipe da esquerda, nós temos, portanto, 12 mil vezes 50%, dariam 6 mil pontos. Cada ponto paga-se $1, portanto, US$ 6.000. E o saldo de 18 mil pontos fica acumulado na perna direita para o cálculo do dia seguinte, ok? Então você tem aí a possibilidade de você, com apenas 30 pacotes do lado direito e 12 pacotes do lado esquerdo, você já colocar aí US$ 6.000 no bolso pela distribuição da equipe. E aí você fala, poxa, Carlos, tem um outro pacote lá que custa US$ 36.000. O que ganha a pessoa que comprou esse pacote? Bom, além dela ganhar 10 quilates em diamante, ele tem um bônus especial, que é aquele pacote, né, de US$ 36.000, a qual a pessoa tem direito a 1% do volume mundial da empresa, dividido somente entre as pessoas que compraram esse pacote. Imagina o seguinte, você comprou um pacote de US$ 36.000 e 1% do volume mundial da empresa você já começa recebendo agora de cara. Então é 1% do volume mundial que a pessoa já entra tendo essa participação. E ainda temos o quê? A qualificação. Todo mundo que trabalha mais, ele se qualifica e merece receber alguma coisa por isso. Com 3.000 pontos, ou seja, apenas 3 pacotes Master na menor equipe, você já alcança o nível de Silver. E com 8.000 nível de Gold. Ambos receberiam, né, um PIN característico para poder estar participando do nosso evento aí como graduados. E a coisa começa a ficar interessante com 15.000 pontos na menor equipe, onde você alcança o nível de Pérola e já recebe um notebook. E aí, com 65.000 pontos, você já alcança o nível de Rubi e você receberia aqui no Brasil uma Honda 0 km modelo NX 150 Bros. Com apenas 65 pacotes Master na menor equipe, você já recebe uma moto. E se você for de outro país, ou estiver agora morando em outro país, você vai receber então um produto equivalente da sua região. E aí a brincadeira fica muito mais interessante quando você alcança pelo menos 250.000 pontos na menor equipe, e aí você vai ter que escolher aqui no Brasil entre um HB20 ou um Honda Fit e já passa a receber mais 1% do faturamento. Ou seja, todas as pessoas que alcançaram o nível de Esmeralda, eles vão dividir 1% do faturamento mundial da empresa, faturamento em TVs da empresa. Com apenas 750.000 pontos na menor equipe, você já vai ter que escolher agora um Civic ou um Corolla, e aí você alcança o nível de Diamond, ou Diamante, e você passa a dividir agora mais 1% do faturamento mundial da empresa. E não para por aí. Por quê? Com apenas 2 milhões de pontos na menor equipe, você alcança o nível de diamante branco, ou seja, White Diamond, e você agora vai ter que escolher somente a cor da sua BMW X3 xDrive
automática 2.0i e passa a ter mais 1% do faturamento mundial da empresa. Veja bem que são metas perfeitamente alcançáveis. Para você ganhar essa BMW, são apenas 2.000 pacotes Master na menor equipe. Então, eu conheço pessoas que tiveram mais de 30.000 pessoas na menor equipe. Isso daí ele teria ganho assim com muita facilidade. E temos ainda o topo do negócio, que seria o quê? O Black Diamond. Com 5 milhões de pontos na menor equipe, você recebe, além de mais 1% do faturamento, um imóvel, sendo ele comercial, residencial, prédio, terreno, apartamento para sogra, não importa. Você escolhe o tipo do imóvel que você quer, sendo a composição total dele até de 500 mil dólares. E tudo isso por quê? Porque nós desenhamos um plano onde nós, pela primeira vez, tivemos a oportunidade de estarmos numa empresa de marketing multinível, onde nós não dependemos do marketing multinível. Nós utilizamos o marketing multinível como alavancagem para poder trabalhar o nosso produto. E o nosso produto é compra, lapidação e venda de diamantes. Ou seja, essa é a operação que traz dinheiro para a PayDiamond e através dela é que nós obtemos o nosso lucro. Então, a operação de multinível, ela pode ficar totalmente livre para estar pagando bônus, estar pagando aí viagem, qualificação, premiação. Então, é exatamente por isso que nós temos um marketing tão agressivo. Porque aqui na PayDiamond, você participa, a empresa vende e todos ganham.